Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcel. Estamos começando mais um vídeo em que dessa vez eu trago para vocês um pouquinho de geometria analítica, mais precisamente as coordenadas do ponto dentro do plano cartesiano, quando ele está num determinado quadrante, quando ele está sobre os eixos ou ainda sobre as bissetrizes. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, para o que está fazendo, clica no sininho para você se inscrever e receber todas as notificações e não perder nada, porque toda semana eu estou colocando para vocês pelo menos 3 videozinhos. Bora lá ver como isso daqui funciona? Seguinte, gente, isso daqui é bem o comecinho ali da geometria analítica. Provavelmente algumas coisas são intuitivas, mas eu quero ilustrar para vocês. Mas mais do que ilustrar, eu quero mostrar a partir de exemplos como que vocês vão fazer isso daqui, tá bom? Então, primeira coisa é a gente mais ou menos ter ideia de como funciona o plano cartesiano, tá? Então, você tem no plano cartesiano dois eixos ortogonais, que você tem o eixo das abscissas, que é o eixo X. Você tem o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Vou colocar aqui. Ótimo, assim. Ok, a primeira coisa que a gente tem é isso, beleza? Pensando nos quadrantes, lembrando, né, que esses eixos eles se cruzam na origem, que seria o ponto 0, 0. Legal. E pensando nos quadrantes, porque esse plano cartesiano ele dividiu ali o nosso plano em 4 partes, que são os quadrantes. Pensando onde tanto o x quanto o y é positivo, lembrando que o ponto ele tem coordenadas x e y sempre, o x primeiro, tá, gente? Então, isso daqui é ordenado porque a ordem faz toda a diferença. Então, a gente sempre vai considerar a primeira coordenada x, tá? Bom, pensando nos quadrantes onde tanto a coordenada x quanto a coordenada y é positiva, a gente tem aqui primeiro quadrante e em sentido anti-horário a gente vai ter segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Legal? E para finalizar, a gente vai ter algumas coisas que são as bissetrizes que vão acabar dividindo os meus quadrantes ímpares. Então existe aqui, deixa eu colocar mais afastadinho essas coisas. Então eu tenho a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa reta em vermelho, e a minha bissetriz dos quadrantes pares, que eu vou colocar uma outra reta aqui em verdinho, tá? E é isso, basicamente tudo que eu tenho aqui. Então, gente, pensando nas coordenadas dos pontos, que eu vou ter em cada uma das situações. Se o meu ponto estiver nessa região do primeiro quadrante, que eu estou colocando em laranjinha, o que vai acontecer? O meu ponto, eu já sei que ele tem o seguinte, ele vai ter a minha coordenada x está à direita do zero, quer dizer que então a minha coordenada x ela é maior do que zero. E a minha coordenada y ela está acima do zero, então quer dizer que ela é maior do que zero também. Então aqui eu tenho a primeira condição. Eu vou olhar de maneira semelhante para o meu ponto quando ele estiver nessa região do segundo quadrante. Deixa eu tirar isso daqui. Então, na região do segundo quadrante, o que aconteceria? O meu x ele está à esquerda do zero, então ele seria negativo, enquanto que o meu y seria positivo. Pensando no meu terceiro quadrante, ambas as coordenadas serão negativas. E pensando no quarto quadrante, somente a minha coordenada do y vai ser negativa. Então, o x acaba sendo positivo, mas o y acaba sendo negativo.
Beleza? Vou só colocar isso daqui lá para cima. Então, o meu x aqui é negativo e o meu y também é negativo. Beleza, já pensei nos quadrantes. Agora eu vou olhar para o eixo x. Olhando para o eixo x, o que vai acontecer? Então, gente, ó, vamos separar essas coisas, tá? Então, pensando no eixo x, tá aqui, ó. O que está acontecendo? O x sobre o eixo das abscissas, o ponto ele se movimenta e ele pode variar a coordenada x. No entanto, o y obrigatoriamente vai ser igual a zero. Agora, se eu olhar para o meu eixo y, o que vai acontecer com as coordenadas desse meu pontinho? O y ele pode caminhar livremente sobre esse meu eixo y, alterando assim a sua coordenada do y. No entanto, a sua coordenada do x, o que vai acontecer? O seu x obrigatoriamente vai ser igual a zero sobre o eixo y, então, que é o eixo das coordenadas, o seu x passa a ser zero. E, por último, eu tenho o eixo o eixo não, né? A bissetriz dos quadrantes pares e a bissetriz dos quadrantes ímpares, começando aqui pela bissetriz dos meus quadrantes ímpares. Gente, a bissetriz, ela divide ali em 45 graus, então você pode até usar seno e cosseno, mas não precisamos chegar nesse mérito. Mas, de todo jeito, o que acontece? A sua coordenada x, ela vai ser igual à sua coordenada y. Enquanto que, por último, na sua bissetriz dos eixos dos quadrantes pares, você vai ter o seguinte, que a sua coordenada x vai ser oposta da sua coordenada y. Entenda que o oposto é representado pelo sinal de menos na frente, então você precisa trocar o sinalzinho, beleza? Agora que eu já fiz esse apanhadão, nesse caso, vamos ver o que precisa acontecer para o meu ponto P do enunciado, que é esse daqui que eu estou colocando em laranjinha. O que precisa acontecer com esse M, que a princípio é um número que eu não sei, mas ele está sendo sinalizado aqui que ele vai ser um número real. O que tem que acontecer com esse M para ele pertencer ou ao terceiro quadrante no item A? Então, no item A, ele vai pertencer ao terceiro quadrante, enquanto que no item B, ele vai pertencer ao eixo das abscissas. Tá bom? Então, para pertencer ao terceiro quadrante, eu vou fazer o seguinte. Aquele meu ponto P, que tem coordenada x, ó, minha coordenada x é menos 2 e a minha coordenada y é 2m menos 1. Então, o m já está definido, o x já está definido. A única coisa que pode variar ali é o y. Então, o que acontece no y para que ele pertença ao terceiro quadrante? Então, isso daqui eu vou sinalizar aqui de laranjinha. Então, ó, o y para pertencer ao terceiro quadrante é isso. Ó, o y ele precisa ser negativo. E considerando que o meu m ele pode ser qualquer número real, então assim, o meu ponto P ele tem coordenadas menos 2 e 2m menos 1. Então, se o meu y ele precisa ser menor do que zero pela condição que eu mostrei para vocês, o meu ponto P, só relembrando, né, quem que é o meu ponto P, vou colocar ele aqui, ó, o meu ponto P é menos 2 e 2m menos 1. Tá? Então, é desse pontinho aqui que eu estou falando. Tá? Então, quem é minha coordenada y? Coordenada y está aqui, ó. Então, basta substituir esse y por aquele valor que está ali e resolver essa inequaçãozinha. Então,
isso aqui vai acontecer. 2m vai ser menor do que 1 somente se o m for menor do que 2, do que 1/2, desculpa. E se você precisar responder isso em forma de intervalo, bom, você pode colocar que m pertence aos reais, tal que m é menor do que 1/2, ou responder isso daí em forma de colchete, tá bom? Então vou sinalizar aqui para vocês lembrarem. Então se eu precisasse colocar um conjunto solução, já que tem infinitas respostas, m pertence aos reais, tal que m vai ser menor do que 1/2. Ou, se você quiser responder isso daí em forma de colchete, o seu m ele vai pertencer ao intervalo, como ele é menor, menos infinito, porque ele pode ser qualquer coisa, e 1/2 ele não está incluso no intervalo, então o colchete não é virado para esse número, tá bom? E ele não pode ser exatamente igual, porque se ele for igual, ele vai estar fazendo parte ali do eixo, tá bom? Então, essa seria a minha resposta, mas provavelmente você ficaria ali no m menor do que 1/2. E o que precisa acontecer com o meu y para que esse meu ponto, ele pertence ao eixo das abscissas. Abscissas. Então, para ele pertencer ao eixo das abscissas, vimos aqui, agora eu vou colocar de roxinho, tá bom? A minha condição é que o y precisa ser igual a 0. Então, o meu y precisa ser igual a 0, como eu sinalizei para vocês. E quem que é o meu y? Acabamos de ver que o y era 2m menos 1. E resolvendo isso daqui, dessa vez, obrigatoriamente, o m precisa ser 1/2. Beleza? Então, é a única possibilidade que o y tem para pertencer, de fato, ao eixo das abscissas. Gente, o videozinho foi esse. Ele é um videozinho em que é importante para vocês começarem a trabalhar com geometria analítica ali, ver as condições do plano cartesiano, as condições das coordenadas dos pontos, para vocês não se perderem, tá bom? E poderia ser também o que tem que acontecer com M para que esse ponto ele pertença ao eixo bissetriz dos quadrantes ímpares ou pares, e você colocaria nas condições do mesmo jeito. Mas basta você visualizar o que acontece com o plano, tá bom? Se você curtiu, não curte somente aqui não. Clica aí no botãozinho para saber que você curtiu e eu espero vê-los num próximo vídeo desse canal. Grande abraço, até mais e tchau, tchau!